Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. O Núcleo de Promoção da Filiação é uma estrutura existente dentro do Poder Judiciário com o objetivo de fazer o reconhecimento de paternidade de filhos nascidos basicamente fora do casamento. A coleta DNA é feita de uma forma bastante simplificada. Nossos funcionários são treinados para fazer a coleta a partir da saliva. Sendo positivo, será feito o registro dele para que ele possa obter todos os direitos decorrentes da filiação. Atendemos também a uma população de mais de 80% das pessoas sem renda ou com renda inferior a um salário mínimo. E todos os procedimentos do núcleo, eles são gratuitos. Nós trabalhamos com as informações dos cartórios, trabalhamos com a demanda das escolas, buscando os alunos sem paternidade reconhecida. Temos a demanda espontânea, todas as maneiras possíveis que a gente possa promover a filiação, lá nós estaremos. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara neste gostosérrimo filé do Zezé. E é mesmo, eu abro a boca para dizer porque é. Desde as ostras que vocês viram, eu acho que foi no programa de sexta-feira, vocês viram comendo aqui ostras cruas, um negócio assim maravilhoso, de altíssima qualidade, porque são cultivadas. Até o rodízio de pizza, por exemplo, até o cardápio de um modo geral. Olha, é fantástico. Filé do Zezé vale a pena, ainda tem música ao vivo, que é para você se alegrar mais ainda e comer mais. E beber muito bem também. Então aqui tem de tudo, não tem problema. E eu estou muito satisfeito também porque dificilmente aqui acontece uma reclamação de um consumidor. Muito difícil, eu acho que não acontece. Eu não conheço não, eu não sei de nenhuma história, eu acho que não houve nada não, até agora. Que bom, né? Por exemplo, ele é aberto, mas o som você não ouve lá de fora, porque ele tem um capeamento, um negócio no teto feito de um acústico, um tratamento acústico diferente, que eu não sei nem o que é, mas é espetacular. Então não agride ninguém lá fora, não tem ninguém para reclamar, nem vizinho, nem ninguém. Isso é muito bom. Por que eu estou falando isso tudo hoje? Porque o assunto de hoje é o PROCON. Nós estamos aqui com o João Neto, que é o superintendente do PROCON, o jovem superintendente do PROCON. Tudo bom, João? Geraldo, tudo bem? Grande. É sempre uma alegria, né, estar no seu programa, agora que é a segunda vez, né, o nosso segundo contato, agora diretamente com você, não mais almoçando com a notícia. Pois é. Na época lá da Secretaria de Estado da Mulher. É verdade. Né, com as minhas companheiras vamos superintendentes. Fazer agora direto, né? Isso, agora vai ser verdadeiramente um bate-papo. É verdade, é verdade. Mas antes até de começar, você chegou me dando uma notícia, me trazendo um abraço. Eu quero que esse abraço retorne por seu intermédio, mas retorne pelo ar também, para o ex-comandante do Corpo de Bombeiros, o Jadir. Isso, né, que é seu sogro. Meu sogro. Então, meu Jadir, sogro. olha, aquele meu pai abraço do coração para você, viu? Você sabe que você mora aqui no coração da gente também, viu? Então vamos em frente. É isso aí. E parabéns pelo genro, viu? Fiquei feliz pelo seu convite, Geraldo, e para a gente conversar com a sociedade alagoana, né, conversar com a população aí, dizer dos nossos avanços, dos nossos projetos, né, para a PROCON. E esse ano que é o ano que o PROCON está completando, Geraldo, 30 anos. 30 anos já. 30 anos de história, de luta. Né, hoje nós estamos colhendo alguns frutos, né, de grandes homens e mulheres que passaram pelo PROCON. E hoje a gente está dando continuidade a esse trabalho belíssimo que é defender o consumidor. O mais importante é isso, é dar continuidade e criar. Isso. E continuar criando.
O que você considera que hoje representa o PROCON no seio da sociedade? Geraldo, para a sociedade. Geraldo, eu assim, sempre nas minhas conversas, né, nas reuniões, eu participo de muita reunião de uma associação chamada Associação dos PROCONs do Brasil, que é a PROCONs Brasil, né, onde a superintendente do PROCON Paraná é a presidente e a superintendente do PROCON Mato Grosso, a Gisela, é a vice. Né, e eu fiquei muito feliz da última reunião do Fórum do PROCON Nordeste, de ser homenageado, né, por todos os superintendentes do Nordeste, pela história, né, que nós levantamos no PROCON, que foi levar a cidadania para o interior do estado. Então essa nossa, vamos dizer assim, essa nossa experiência de levar tanto o direito do consumidor e a cidadania para o interior, né, os nossos PROCONs do Nordeste, eles viram com bons olhos e assim eu fiquei muito feliz com essa homenagem. É muito bom a gente ter aquele sentimento de dever cumprido. Não, eu vou um pouquinho Geraldo, mais além, sabe, João? Eu tenho a impressão de que essa questão de cidadania tem um marco divisório de antes e depois do PROCON. Isso. Eu acho que a grande briga, a grande luta e a grande conquista pela cidadania começou com os PROCONs. Você não acha, não? Eu creio que sim, até porque eu costumo dizer o seguinte, o PROCON é uma marca. É uma marca. Né? Antes de o programa entrar no ar, a gente conversava, eu dizia, Geraldo, eu não sei o que é que tem o PROCON, que a gente passa a defendê-lo onde chega. É verdade. Né? A gente passa a defender a marca PROCON. É verdade. Então, quando você vê um fiscal do PROCON chegar numa loja, o camarada ele fica ali, rapaz, o que é que está errado? Ele fica procurando o erro para acertar. Exatamente. Entendeu? Para atender melhor o consumidor. Então, você vê que tem credibilidade. Não tenha dúvida. O PROCON. Então, assim, esse retorno que o governo do estado nos dá é algo fantástico, porque você pode defender a sociedade alagoana e você vê o resultado do seu trabalho. É verdade. Né? Então, assim... A questão da respeitabilidade. Isso, isso com é muito certeza. importante. Ela construiu, você foi muito feliz ao dizer que o PROCON é uma marca. Realmente é uma marca. É uma marca respeitada. Né? Eu verdade. acho que tanto as pessoas que reclamam, os consumidores, como aqueles que são os reclamados, ambos respeitam a atuação do PROCON. É verdade. Não é? É verdade. Tira o chapéu. Eu fiquei muito feliz, nós fizemos uma fiscalização agora, chamada de Operação Verão. Certo. Nós fomos na Praia do Gunga e fizemos algumas fiscalizações e um dos restaurantes ali do Gunga, eles foram autuados por alguns determinados, assim, vamos dizer, deslizes. Né? Um cardápio em braille que não tem. Né? É o preço no cardápio que não se tem, é a questão da informação, que o nosso Código de Defesa do Consumidor ele é todo de informação, né? É um adesivo, é o Código de Defesa do Consumidor que não está e a gente sempre orienta, né, os estabelecimentos comerciais. Mas, Geraldo, eu fiquei surpreso porque quando nós terminamos a fiscalização, conversamos com o proprietário, infelizmente tem coisa que foge da nossa alçada e a gente precisa aplicar a lei. Claro. E a gente tem muitas vezes que autuar a empresa. Mas assim, eu recebi a ligação do proprietário, do que foi autuado e do meu fiscal. E, João, assim, eu queria te agradecer, né, pelo trabalho levado ali e pela educação, porque a gente dá uma aula, a gente conversa verdadeiramente do código e muita gente não tem acesso. Não chega com agressividade. Isso, verdade. Isso é importante. E outra, Geraldo, assim, o proprietário ligar, né, João, muito obrigado. Apesar da autuação que nós recebemos, mas assim, a gente recebeu uma verdadeira aula. Então eu disse, não, mas assim, todo ser humano tem direito de defesa e por que não fornecedor? Não é verdade, Geraldo? Não tenha dúvida. Então, assim, eu disse, nós damos um prazo para vocês se defenderem, para vocês se esclarecerem, mas é importante que a gente faça esse papel. A sociedade nos cobra, né? Eu acho que PROCON não é fazer de conta. Né? Porque eu sou amigo do funcionário fulano de tal, do fornecedor cicrano, e eu não tenho que fazer o que a lei me pede para fazer, né? O que o governo do estado, enquanto fiscal da lei, me pede para fazer. Então é esse convite que eu sempre faço, tanto para o fornecedor como para o consumidor. Mas eu acho que ser um fiscal. Você, inclusive, você colocou uma coisa muito interessante. E por que não? Por que o fornecedor ele também não pode ser um adepto do PROCON? Isso. Primeiro, para que ele ande na linha e não precisa ser cobrado. A nossa gestão tem esse diferencial, Geraldo. Nós trouxemos o consumidor, o fornecedor, para o nosso lado. Por quê? Porque eu acho que consumidor, ou fornecedor consciente,
é consumidor contente. Não tenha dúvida. Eu acho que você conscientizar o fornecedor dos limites da lei, do que ele pode, do que ele não pode, entendeu? Eu creio que o consumidor só tem a ganhar É verdade. com isso, e ele também, né? Que coisa boa o Procon colocar a tua empresa como uma empresa que, orientar o consumidor. Aquela empresa é uma empresa respeitada pelo Perfeito. órgão, né? Uma empresa que tem, assim, vamos dizer assim, credibilidade. E né? um detalhe também interessante dessa história toda, é que ele, enquanto fornecedor, também é consumidor. Isso. Não é? Porque Verdade. ele compra produtos de outros. Não é verdade? Verdade. Outros que são fornecedores dele, não é? É verdade. E que tem que andar na linha também. E de repente assim, ele está sendo vítima de um fornecedor dele. Concordo, São coisas concordo. assim incríveis em que, com esse estilo que se deu ao Procon de educação, Não, Tudo tem muda. sido, graças a Deus, Geraldo, Tudo tem muda. sido a nossa marca. É. Né, a gente levar de forma educativa, é você cobrar educando. Muito bem. Né, é aquele pai bondoso, né, que muitas vezes a gente leva uma cobrançazinha, mas por trás daquela cobrança, por trás daquela Isso. palmada, existe o amor. É verdade. Né? Então, Agora, me diga uma coisa, existem alguns outros processos, por exemplo, você falou de uma casa aberta, de um restaurante, de uma coisa qualquer, mas existem coisas que o consumidor precisa ser protegido, né? Em prestação de serviços, em questão de garantias de Isso, produtos, isso. em questão de colégios, escolas, etc. Isso. Como funciona? Nós divulgamos, Geraldo, assim, no início do ano, o ranking, né, das empresas mais reclamadas. E nós conversamos tanto com a sociedade como, né, com a imprensa amiga aí, que nos ajuda a levar essas informações à sociedade alagoana. E a gente falou da telefonia. Perfeito. Né? Quem é que nunca teve, Geraldo, um problema Pelo com as amor, telefonias todo da mundo vida, tem. não é verdade? É. Aí no finalzinho do ano para o começo do outro, a questão das matrículas, as famosas taxas, né, de matrícula. Exato. Rapaz, eu pago a minha matrícula e o meu filho, o colégio ainda cobra a taxa de uma matrícula, um valor. Então a gente sempre conversando, nós temos reuniões periódicas, né, vamos dizer, com o sindicato dos proprietários de escola. Entendeu? Eles têm uma organizaçãozinha que a gente senta com eles e conversa, explica os limites da lei. Muito bom. Entendeu? Então, tanto Olha, a questão. Você quer ver uma coisa? Eu estava com o superintendente do trabalho, aqui, o nosso querido Israel Lessa. E eu contei para ele, vou contar depois de começar, mas eu contei para ele um caso que bem próximo de mim, que está acontecendo no momento, e que eu vou submeter a você. Eu estou querendo que as pessoas entendam até onde o Procon vai. Apesar de haver uma grande diferença, o Procon não promove justiça, não é isso? O Procon é como se fosse um grande intermediário. No momento de Na verdade, entrar... é assim, filosoficamente a gente promove justiça quando você abre a porta do Procon até sair. Lógico. Mas assim, não Mas sei eu se digo você assim, quer você chegar não na questão julga. do dano moral. você Né? não julga. Administrativamente, Exatamente. nós temos, Perfeito. né, uma decisão administrativa e submetemos à Secretaria de Estado da Perfeito. Mulher para a parte recursal. Perfeito. Né, para o recurso administrativo. Agora, a Isso. questão de dano moral, aí a gente orienta o consumidor aí para o juizado. Qual é o lugar que ele deve Isso, ir? é. Nós não temos, mas assim- vocês fazem um papel também de conciliação muito grande. Isso. Não é isso, verdade? Porque assim, o objetivo de Procon é tanto o fornecedor sair bem, principalmente o consumidor. Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, Geraldo, o Procon é pró-consumidor, mas não é inimigo de fornecedor. Sem dúvida alguma. Entendeu? Eu acho que essa aliança ajuda até ao diminuir das lesões que os nossos consumidores levam todos os dias. Então, depois dos comerciais, eu vou submeter a você o tal caso. Ô, coisa boa. Ok? Vamos lá. Eu quero lembrar vocês do Lyre Steel Frame. Lyre Steel Frame, o nome está dizendo, é a estrutura de metal leve. É uma estrutura de construção absolutamente moderna, absolutamente sólida, absolutamente econômica, sobretudo econômica, que dá uma enorme economia nas construções. Elas estão sendo utilizadas no Brasil, principalmente no sul do país, para construir as UPAs, as unidades básicas de saúde, isso no serviço público. Estão sendo usadas para a construção de casas, de condomínios fechados, N coisas. Não são aquelas famosas paredes de madeira que tem nos Estados Unidos, se você dá um soco, a tua mão atravessa, não é nada daquilo. Os perfis são em aço leve. É uma coisa formidável que todo arquiteto e todo engenheiro deve conhecer. Então, liga aí para esse telefone que está aparecendo,
conversa com o engenheiro Eurico Tenório. Ele vai explicar tudo a você sobre o projeto chamado Live Steel Frame. Quero lembrar vocês do buffet Taça de Cristal, que veio fazendo um enorme sucesso aqui, veio de Arapiraca, há mais de um ano em Maceió, com as datas todas difíceis de serem encontradas, porque eles têm um lema, e o lema deles é excelência. Excelência. Disse tudo, não disse? Quem trabalha com excelência não tem PROCON à vista. É ou não é? Criamos uma frase, ó, boa pro PROCON, tá vendo? Olha aí. A Ecoprime, que é a empresa que lava o seu carro com meio litro de água. Ele entrega o carro, ó, perfeitas condições. Deputado Zelage, logo depois do Palato, vai lá. Você pensa que é uma loja para vender automóvel. Não é. É para lavar o seu carro. Os que estão lá bonitos ali, porque já estão prontos para serem entregues aos seus donos. Bodega do Sertão, onde você pensa que está no sertão, de tão bom que é, em termos de decoração, de atendimento, de tudo. E o Filé do Zezé, onde estamos hoje fazendo nosso programa, que tem desde aquelas ostras maravilhosas até. Vem? Se você não conhece, vem conhecer. É na Rua do Baicai. Não tem erro. Voltamos já. É como o nosso juizado, todos os juizados da infância, eles trabalham pelo horário da manhã. Começamos às 7h30, e quando a gente começa a audiência, a gente não tem hora de terminar. Além de buscar o resgate do menor, a gente sempre tem um trabalho junto à família do menor. Tenho essa convicção comigo que todos os menores que tiverem problemas socioeducativos, eles são recuperados. Um juiz ele tem que ter essa sensibilidade, e ele só pode ter essa sensibilidade se ele participar da sociedade. Se o juiz de direito ele não for cidadão participativo de uma sociedade, ele não vai ter noção do direito social. E se ele não for um servidor, porque ele tem que trabalhar para o Poder Judiciário em prol do povo, ele também vai desempenhar mal a sua função. Eu também desempenho a função acadêmica. É onde nós temos aqueles futuros juízes, promotores, defensores, e a gente percebe a evolução da sociedade. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Coisa boa, gente. A gente volta ao nosso bate-papo. E hoje, batendo o papo aqui com o nosso querido amigo João Neto, que é o superintendente do PROCON. Essa instituição fabulosa, que só pensa realmente em defender a sociedade, porque toda a sociedade é consumidora. Então, Verdade. Não tem como. E você vive descobrindo coisas diferentes que atentam contra o consumidor e que o PROCON pode entrar. Eu Isso. disse que ia contar um caso. Vou contar agora. Vamos lá. Esse caso tem a ver com o seguinte: uma pessoa se formou há um ano atrás, se graduou há um ano atrás numa universidade, numa faculdade particular, ok? Recebeu 3 meses depois o seu certificado e ficou de receber 6 meses depois o seu diploma. Um ano passado, 1 ano e meio passado, cadê o diploma? Não tem. Nada. Aí, nada. Não, porque precisa de uns documentos. Tudo bem. Quais são os documentos? Carteira de identidade, mas não sei o quê. A carteira de identidade da pessoa estava superada porque tinha sido carteira tirada de menor. Então estava superada. Tudo bem. Acontece que você tem documentos que... A faculdade já possui. Não, e tem documentos que substituem a carteira de identidade. Isso. Como, por exemplo, a carteira do trabalho, reconhecida nacionalmente como um Sem documento de problema identidade. nenhum. Não é verdade? Verdade. E existe hoje a carteira nova do trabalho,
digitalizada que não anulou a outra, por hipótese alguma. De forma alguma. Ok? Isso eu escutei bem do amigo Israel Lessa. Não anulou de forma alguma. Poxa, era ele que estava comigo. Então, muito bem. Aí, pede seu diploma, pedi a interferência de uma pessoa para ver isso, para mim, de lá de dentro. Disse, olha, tudo bem, mas a carteira dele não vale. Disse, não, já sabemos, mas tem a outra, eu vou dar. Não pode. Só se aceita se for a nova. A antiga não aceita. Nosso superintendente do trabalho disse que pode. Claro que pode. Entendeu? Aí Inclusive, chega a instituição e diz que não pode. É isso que eu falo, Geraldo. Como é que são os pode limites, um negócio desse? Os limites. São os limites da Exato. lei. Né? Eu oriento, né, por favor, né, vamos dizer assim, o consumidor, nesse caso, a procurar o João Neto enquanto superintendente de PROCON e nos procurar enquanto instituição de proteção e defesa do consumidor, porque está errado, não é prática. Errado. Aí, Né? eu, inclusive, ainda disse, por que você não tirou essa carteira nova de identidade? Desnecessariamente. Não importa. Eu digo, não, por que não tirou? Porque está errado também você ficar com a carteira de identidade avançada, mas não tem nada a ver com esse caso. Não. Nada a ver. Não. O cara renovou o passaporte agora, estava na Alemanha, com a carteira do trabalho. E outra, a gente combate muito, Geraldo, essa questão dessa demora. Não demora. tem justificativa. Não tem justificativa. Né? Então, Eu acho que até, vamos dizer trabalho do assim, PROCON, não uma é? informação Exato. até pré-estabelecida, né, com antecedência, você diz, ó, a nossa instituição, devido à demanda, Perfeito. ela entrega o teu diploma com 6 meses, mas você já está avisado. Exatamente. Entendeu? Agora, de 6 meses transformar em um ano e meio, Não, eu acho que é uma vir falta com de respeito. desculpa fajuta né? dessa. Outra coisa, pedir documentos. Que documentos? Os caras já não têm os documentos E até todos para lá. estudar você precisa estar documentado. Lógico. Né, na instituição Lógico. de ensino. Então, é a prática de lesar o consumidor. Não, eu contei esse caso para ajudar o consumidor a entender que até nisso é preciso entrar, porque existe abuso sim. Verdade. E muito abuso né? por aí E o que afora. fugia a nossa alçada enquanto administração, vamos dizer, enquanto poder executivo, enquanto administrativo, nós temos o judiciário. Claro. Hoje nós temos uma conquista muito grande, que é o nosso convênio com o Tribunal de Perfeitamente. Justiça. Perfeito. Né? Terminando a esfera administrativa, Entra na né? outra. O juizado está lá te esperando. Exatamente. Né? Sai do PROCON, vai para o juizado. Perfeito. Né? Hoje as nossas multas elas são transformadas em títulos executivos judiciais. Perfeito. Né? O camarada que não quer respeitar o administrativo, ele vai ter que respeitar na via judiciária. Exatamente, exatamente. Eu me restringo a não dizer o nome da faculdade, porque eu tenho certeza de que vai ser resolvido. Não Tenho tenha certeza dúvida. de que vai ser. Eu, inclusive, sugeri ao Israel Lessa que desse um documento do Ministério do Trabalho dizendo a carteira é válida, assim, assim, assim. Que não tem assim impedimento, só Impedimento. porque é novo ou é velho. Ou é Não. velha. Então são essas coisas que o PROCON faz e realiza. O que você colocaria em questão como uma das atividades mais importantes do PROCON em Alagoas? Geraldo, hoje o PROCON tem um papel fundamental na opinião e assim na humilde opinião do superintendente João Neto, que é educar. Né? O PROCON não é fábrica de fazer multa, Claro nem que de não. ser inimigo de fornecedor. Nosso papel é educar, né? Mostrar, né, tanto o fornecedor como o consumidor que existem direitos e para que esses direitos sejam estabelecidos, existem alguns deveres, né, que têm que ser Perfeito. efetivados. Então, é uma mão lavando a outra. Né? É o PROCON conscientizando o fornecedor e o fornecedor parando de lesar o consumidor. Isso. Né? Eu acho que essa caminhada ela tem trazido muitos efeitos, tem trazido muitos frutos. Né? Hoje, eu, como havia dito no início, a gente colhe muito fruto, né, de muita gente boa que passou no PROCON. Né? Eu, assim, na Secretaria de Estado da Mulher, em reunião com a secretária Cláudia Simões, reencontrei, né, uma das primeiras superintendentes do PROCON e dei um abraço. Né? Hoje nós temos servidores que trabalharam com a doutora Edna Miranda na época. Perfeito. Né? Minha Que querida fez um amiga Edna belíssimo Miranda. trabalho no Figura. PROCON e até hoje a gente colhe fruto. É verdade. Entendeu, Geraldo? Então o trabalho de defesa do consumidor é um trabalho assim digno. Né? Você tratar com o consumidor, você orientar o fornecedor. Hoje nós temos um projeto lá no PROCON que a empresa liga para o PROCON e pede capacitação dos funcionários. Várias empresas de grande porte do estado de Alagoas, eles ligam. Né? Tem uns que não conseguem falar com o pessoal da escola do consumidor ou da fiscalização, liga direto para o superintendente. João, tem muito funcionário novo.
né? Muita gente se aposentou, tem muito funcionário, eu preciso do PROCON para orientar os meus funcionários aqui a tratar com o consumidor. O PROCON tem uma escola para isso? Tem uma escola Olha para aí, isso. olha, pouca gente sabe disso. Verdade. Pouca gente sabe disso, vocês precisam divulgar mais isso. Nós temos, Geraldo, dentro assim, vamos dizer, dentro do organograma do PROCON, uma escola de defesa do consumidor. Olha só. Né, que o responsável, o coordenador da escola, né, são dois, né, o doutor Leônidas e o doutor Gustavo Lopes, que fazem um trabalho belíssimo, né, lá no PROCON. Então, por isso que eu falei do início, né, essa preocupação do João Neto em levar cidadania e levar direito ao interior. Eu não acho justo, Geraldo, uma pessoa sair de Santana do Ipanema porque teve o seu direito lesado lá no interior do estado, no sertão, para vir, muitas vezes, para Maceió. Exatamente. E enfrenta uma fila, e é ônibus, é um trânsito terrível. E é isso que eu estou dizendo. Nós estamos levando o PROCON para Santana do Ipanema, nós estamos levando o PROCON para Delmiro Gouveia, nós estamos fortalecendo o nosso PROCON estadual de Arapiraca. Com agências lá do PROCON? Com agências próprias lá do PROCON. Fora o ônibus que vocês têm. Não, o ônibus roda o estado todinho. Exatamente. Agora sim, o ônibus vai aquele dia, atende muita gente, mas o ônibus vai embora. Perfeito, exatamente. Né? E o nosso projeto não é esse, a interiorização verdadeira é ter um polo do PROCON lá. E quando o ônibus vem embora, no dia seguinte pode surgir um problema. Verdade. E o ônibus já saiu. Aí quando é que o Muito ônibus bom. do PROCON, quando é que a Muito unidade móvel vem para a minha cidade? Qual é a filosofia que você vai usar para a implantação? São as cidades... Na verdade... As cidades máter? Na verdade, Geraldo, assim, quando eu fui, assim, vamos dizer, tive a oportunidade de defender o consumidor enquanto superintendente do PROCON, que recebi essa oportunidade e agarrei, abracei pelo governador Renan Filho, que me confiou, né, um cargo tão importante, Geraldo. Eu, na verdade, estudei o Estado. Eu fui queimar as pestanas mesmo. Eu estudei o Estado. Né? E eu digo isso com muita propriedade. Estudei cada região, demanda por demanda do PROCON. O que é que a região norte me traz de demanda? E nisso, hoje, nós, na região norte do estado de Alagoas, a gente está levando o PROCON para a cidade do Passo de Camaragibe, né, terra de Aurélio Buarque de Holanda. Perfeito. Nós estamos levando o PROCON para a cidade de São Miguel dos Milagres, que tem um polo turístico muito grande. Bom. Nós estamos levando o PROCON para a minha cidade natal, para Porto de Pedras. Né? Foi uma reivindicação, foi um pedido, né, do prefeito lá, e as prefeituras eles assinam junto ao superintendente do PROCON esse termo de compromisso. Muito bom. Né? O prefeito ele dá a estrutura, o Estado chega com tudo, com toda a estrutura do PROCON. Então é uma mão ajudando a outra. Então nós vamos inaugurar PROCON Passo de Camaragibe, São Miguel dos Milagres, Porto de Pedras, e nós vamos partir para Maragogi. Ótimo. Hoje excelente. você é lesado muitas vezes, Geraldo, lá na cidade de Maragogi, com um preço abusivo nos restaurantes, com um preço abusivo, né, com os guias. Né? São cobranças que não existem. Você compra o teu pacote, Geraldo, na internet e chega lá, está totalmente diferente. E eu fui abordado lá no meu escritório, lá no PROCON, dizendo, rapaz, ó, o meu direito está sendo lesado. Eu sou do estado de São Paulo, comprei um pacote para a cidade de Maragogi e eu comecei a estudar, Geraldo. Eu disse, não, PROCON, cidadania e direito não só pode ficar na capital. Então é isso, né? Graças a Deus foi fruto de muito estudo e a gente está levando. Na região norte esses municípios. Você arranjou com essa brincadeira de me contar isso? Sabe o que foi, não? Você foi para o Almoçando com a Notícia comigo. Isso. Do Almoçando você veio para o bate-papo, porque eu disse que precisava de um papo só eu e você. Isso, verdade. Acabo de descobrir que o bate-papo é pequeno. É verdade. E estou convidando você para invertermos agora o processo de outra maneira. Agora eu quero fazer um Almoçando com a Notícia para o consumidor, liderado pelo PROCON, com as pessoas que você quiser trazer. Que coisa boa. Incluindo a interiorização. Quem Muito monta bom. o programa é você, não sou eu. Ótimo. E vamos discutir, convite aceito. Vamos discutir direito do consumidor numa amplitude maior naquele programa que você conhece de 1h30. Isso, muito bom. Ok? Eu aqui, assim, registro e parabenizo, realmente, eu me senti em casa, né, no programa Almoçando com a Notícia, e a gente realmente expõe muita coisa para a sociedade alagoana. Então está combinado isso? Combinadíssimo. Então vamos fazer logo um negócio. Nós estamos no mês de março, final de março, 30 de março, ok. Qual é a primeira semana de abril?
Alguém tem aí calendário, por favor? Dia 3, a primeira quinta-feira de abril. Quinta-feira de abril. Hã? Diga aí. Rápido. Hã? Dia 6 de abril. Topa? Topado. Fechado? Fechado. Dia 6 de abril, o programa Não Me Preocupo Mais. É com o PROCON liderado pelo João Neto. Coisa boa. PROCON e afins. Isso. A jogada é essa. Vamos trazer a equipe aí que defende o consumidor alagoano, né, para a sociedade alagoana conhecer, que são verdadeiros heróis, viu, Geraldo? A gente trabalha com verdadeiros heróis. É uma maneira do público participar melhor e conhecer melhor. Isso, verdade. Topado? Aceito. Obrigado por você ter vindo. Fiquei muito feliz. Muito obrigado, Geraldo. Agradeço à sociedade alagoana, né, ao Geraldo Câmara, que tem sido um querido, né, na nossa gestão enquanto PROCON, e a toda a imprensa, né, alagoano, governador do estado. Né, o governador muita coragem, né, Geraldo? Assim, muitas vezes as pessoas indagam, é muita coragem do governador colocar um jovem, né, advogado, professor universitário, colocar no PROCON. Né, eu agradeço, né, essa coragem do governador e graças a Deus está dando certo. Isso é que é o bom. Né, está dando certo. Agradecer também a nossa querida Cláudia Simões. Sem dúvida alguma. Né, minha secretária de Estado, que é uma mãezona aí para nós que fazemos aí a defesa do consumidor. A palavra amiga. É verdade. Não é? Obrigado, João Neto. Muito obrigado, Geraldo. Obrigado a vocês que estiveram conosco até agora, até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer. Então, até lá, porque os encontros estão marcados. Hoje eu acordei às 5h15, foi 1h30 mais ou menos de percurso até a chegada aqui. Muitos dos dias eu pernoito aqui na comarca, mas há dias em que eu preciso vir de Maceió e às vezes no mesmo dia voltar para Maceió. Hoje é um desses dias em que eu voltarei a Maceió à noite para fazer o curso na Escola da Magistratura. Decidir é algo extremamente difícil. É algo que requer aprimoramento técnico, é imprescindível ter aprimoramento técnico, mas que requer também uma sensibilidade e uma capacidade de se colocar no lugar do outro muito grande. É a atividade mais difícil, é a atividade mais bonita, é a atividade mais realizadora que eu poderia desempenhar na minha vida. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho.